Olá pessoal, esse é o episódio número 1 da minha jornada de vendas e do mercado imobiliário, como eu cheguei ao mercado imobiliário. E isso vai lá nos anos 60, 1960, meu pai era funcionário da Câmara dos Deputados, chegamos em Brasília muito cedo, eu era muito novo, eu tinha 7 anos de idade e fomos morar lá no Cruzeiro, que na época chamava-se Gavião, era o nome do lugar, hoje é um lugar assim, super povoado, lugar muito bom de morar, super valorizado, mas naquela época não era distante, né? E aí meu pai, funcionário da Câmara, todo mês a Câmara disponibilizava ônibus, e aquele ônibus ia lá na Cidade Livre fazer compras por mês, Cidade Livre que hoje é o Núcleo Bandeirantes, e era uma festa, e eu ficava realmente admirado como aquelas bancas, aqueles armazéns, era um mercado de madeira imenso, e eu ficava admirado como aquelas pessoas viviam e tudo, aquilo me chamava a atenção. Muito bem, a partir daí eu comecei a entender que eu precisava arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Meu pai, com o salário dele, que chamava de vencimentos, ele conseguia sustentar a família. Ele, aquelas compras mensais, muita boca, né, para se alimentar. Éramos 11 filhos, nem todos estavam lá, mas dava quase que de 10 pessoas se alimentando todo mês. E aí mudamos para 312 Norte em 66, em 1966. Naquela época eu tinha 13 anos e aí comecei a arrumar um jeito de trabalhar. Tinha um senhorzinho, dono da banca de jornal, eu fui até lá e comecei, pegava com ele o jornal, o Correio Brasiliense, e comecei a vender o Correio Brasiliense, gritando pelas ruas da Asa Norte, pelas ruas não, pelas quadras da Asa Norte, e aí aquilo me dava aquele dinheiro diário, aquele era um pouco dinheiro, mas aquilo me sustentava, eu achava legal, tinha o meu dinheiro, né? E não dependia tanto assim de ficar imaginando uma mesada. É impossível meu pai dar uma mesada para os filhos, né? Impossível. Ele cuidava muito bem da casa, de alimento e tudo, mas como assim dar uma mesada para cada um desses filhos? Não tinha jeito, né? E assim eu me virava. E aquilo ali germinou, eu conto isso no meu livro, A Base da Venda de Imóvel, que ele germinou assim a semente do empreendedor dentro de mim. Aquilo começou a criar as minhas raízes como empreendedor, como vendedor, né, e mais adiante como corretor de imóveis. Em seguida, um pouco mais adiante, eu conheci uma pessoa, um vendedor de títulos do antigo Touring Clube do Brasil. Eram títulos nacionais, o Touring Clube fornecia serviço para quem tinha carro, uma série de situações que tinha lá muito interessante. E o vendedor era um Moreira era uma figura pinguça que gostava de uma pinga que não era fácil, e eu era o Coringa, o ajudante dele. Muito bem, eu ganhava uma parte da comissão, a maior parte ficava com ele naturalmente, eu era o ajudante, moleque. E aí vendia bem. Certo dia eu esqueci a pasta, era uma pasta de plástico, com todas as apresentações dos títulos, esqueci dentro de um carro de um casal. E esse casal morava em Anápolis, a 150 quilômetros de Brasília. E eu fui a Anápolis pegar essa pasta, foi a primeira viagem da minha vida, de ônibus, sozinho, indo até Anápolis buscar essa pasta, chegando na rodoviária de Anápolis. Peguei, tinha várias charretes, como se fosse táxi hoje. Peguei uma charrete e fui até o endereço, o charreteiro lá, o piloto não, né? O cara que guiava a charrete, conheci o endereço, fui lá e peguei a pasta. E eu tô de portante, me achando assim o cara naquela charrete. Não sabia eu que charrete naquela época, ou um pouco antes, era transporte de prostituta. Mas está tudo certo, voltei para Brasília com a pasta, continuei vendendo. E de Brasília, naquele período, eu entendi que era necessário, importante para mim, estabelecer um critério na minha vida. Eu não queria ser funcionário público, nada contra, mesmo porque meu pai era funcionário público e era agora já na terceira fase da vida dele, mas eu queria empreender. Eu não tinha problema em correr risco, em me refazer de forma nenhuma. Até pouco tempo, quando eu fui a Pilões, a minha terra natal, na Paraíba, aqui na Paraíba, que eu estou morando na Paraíba, com a minha sobrinha Alessandra, que é uma figura assim das mais conhecidas do turismo paraibano e brasileiro, conhece tudo disso aqui, é uma autoridade no turismo, me levou até Pilões, a minha terra. E eu saí de lá com 5 anos.
Nossa, fiquei super emocionado. E ela me mostrou, falava, tio, aqui é a padaria do meu pai. Mas a padaria eu lembrava. Eu lembrava do balcão da padaria. Aquilo me emocionou. Em seguida ela falou assim, aqui era a barbearia do meu avô. E aqui era o cinema do meu avô. E aqui era o armazém do meu avô. Na praça da cidade, meu pai tinha 4 empreendimentos. Era uma coisa incrível. Ele era um empreendedor admirável. Eu admirava muito meu pai por isso. E ele morreu sabendo que eu segui os passos dele como empreendedor, correndo todos os riscos naturais de quem empreende nesse Brasil. Então voltei de Pilões e aí em seguida veio uma outra fase da minha vida e continuei. Agora, o mais importante nesse primeiro episódio é dizer o seguinte: quando você escolhe a vida de empreendedor, especificamente de vendedor, você tem liberdade, que é o que eu tenho. Eu hoje estou morando em João Pessoa, eu estava morando em Luiz Eduardo, na Bahia. Posso voltar para Luiz Eduardo, posso ir para Natal, posso ir para Camboriú, para Balneário, posso ir para qualquer lugar, porque a minha profissão hoje, como corretor de imóveis, já há 43 anos, me permite isso. Essa liberdade para mim é fundamental, nunca fiquei preso, absolutamente. E os meus 2 filhos são corretores também. Mas essa é uma outra história para outros episódios. Em seguida tem o episódio 2, porque quando eu saí de Brasília, jovem, com 17 anos, fui para o Rio de Janeiro e eu conto isso no episódio 2. Até mais, pessoal, tudo de bom? Sucesso é o que eu desejo para todos.